nesse tema. Eu não vi, né, a maioria dos parlamentares de esquerda e dos militantes do jornalismo de esquerda comentando isso, eu não vi ninguém que preste falando alguma coisa que preste, porque é até difícil você ver alguém que não presta falando alguma coisa que presta. O que que era? Era estourando champanhe, era falando de justiça, era falando de vingança, tá vendo? Quem faz o mal recebe o mal, é vingança. Porque o justo não fala quem faz o mal recebe o mal, o justo fala quem fez o mal merece o bem. Porque se Jesus ensinou alguma coisa no Novo Testamento foi, ele falou assim, quando você recebe o tapa numa face é para você dar um chute no saco da pessoa? Não é nada disso. Sim. Mas então, eu só vi comentários de alta, como é que eu falo? De alto nível fecal, não é? sobre esse caso de pessoas fora do direito. E das pessoas, né, que ficaram preocupadas com o Deltan Dallagnol, alguns deputados e senadores de partidos da oposição ao governo Lula prometeram fazer de tudo para reverter a cassação do Dallagnol. Os parlamentares querem incluir na PEC da anistia um dispositivo para salvar o mandato do deputado e, para isso, pensam em encaixar no texto uma emenda para determinar que qualquer decisão da Justiça Eleitoral referente à perda de mandato tenha que passar obrigatoriamente pelo crivo da Câmara e do Senado. A PEC, que vai perdoar as irregularidades eleitorais cometidas por partidos nos últimos anos, foi aprovada na última terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Bom, então nós vemos aqui alguns movimentos. Primeiro, o Eduardo Cunha, professor Marcelo, ele disse o seguinte, ele falou que agora o Dallagnol vai ser assessor do Moro e o Moro vai ser cassado daqui 6 meses. Então ele vai rodar também. Por quê? Porque o Moro tem um trem lá, uma denúncia na Justiça Eleitoral sobre malversação, né, uso de caixador de campanha, improbidade com caixa de campanha. Em resumo. Bom, desculpe, nós temos essa PEC. Essa PEC vai perdoar isso, né? As improbidades com caixa de campanha e cota eleitoral, etc. Bom, então se essa PEC passar, o Moro fica, vão ter que achar outra coisa. Mas agora, PEC para falar de elegibilidade eu não vejo como. Agora, esse ato da mesa também do Arthur Lira eu não vejo muito futuro. Eles não poderiam processar esse pessoal por abuso de autoridade, todos os juízes do TSE? Não é o ato de mesa, ele está pensando num decreto legislativo. Alguns estão propondo um decreto legislativo. Aí é o ponto institucional que, para mim, pode significar um enfrentamento. Eu não acredito que o Arthur Lira queira levar isso adiante, porque para ele já recusou. Então, se já recusou o decreto legislativo, porque o decreto legislativo só teria um fundamento, dizer que são atribuições exclusivas do Legislativo a cassação, trazendo um enfrentamento institucional que colocaria sob questionamento o TSE. Para que existe? Esse decreto seria inconstitucional, inclusive. Não, aí é que tá, mas aí é que está o detalhe. Seria inconstitucional por um seguinte fato, porque colocaria sob questionamento a existência de um TSE. Esse que é o problema. E fere a própria separação dos poderes, Suano. Aí que tá o detalhe. Mas peraí, Nelson. O problema não é que fere as relações. Para que entraria esse decreto legislativo que já foi recusado? Como o relato mostrou. Por quê? Para que ele entraria? Para restaurar atribuições que são exclusivas do Legislativo. E isso poderia significar um enfrentamento ao Judiciário e ao TSE. Direto. O problema é que nem o Arthur Lira ia querer pagar isso e nem os deputados irão querer pagar isso. Ninguém vai comprar essa briga. Ninguém vai querer comprar essa briga. Porque poderia sim fazer, a partir daí, uma reforma institucional. Se eles pagam essa briga, botar... Só que politicamente, Suano, eles fazem ressurgir a pressão pela CPI do abuso de poder, a CPI que investiga os magistrados, que estava aí no radar nas últimas semanas, a gente já viu isso voltando à discussão. E agora, diante dessa decisão do TSE contra um parlamentar, talvez isso volte à pauta. Agora, eu fico abismado, Ricardo, que é o seguinte, né? Os parlamentares de direito, porque eu acho isso uma mentira, né? Se tivesse mesmo, o Lira não tinha sido eleito presidente da casa.
Tá todo mundo, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, só que ninguém dá uma dica do que vai fazer, né? Porque ninguém sabe o que vai fazer. Quando, no meu ponto de vista, imaginando que o Brasil seja um Estado democrático de direito, vamos partir desta hipótese, tá? No campo da argumentação, vamos imaginar que isso é uma democracia e que o direito aqui é respeitado, tá? Foi muito bom. Tá, vamos brincar assim então, vamos partir assim. O Estado de Direito é respeitado no Brasil. Olhando o direito brasileiro, né, olhando o direito como um sistema que se o direito não for sistema, também não existe democracia, porque o positivismo ele põe coisas absurdas e você não precisa orbitar em torno da Constituição, leis complementares, etc. e tal. Aí é a casa da mãe Joana. Então vamos imaginar que o Brasil é um país, uma democracia séria. Havendo direito, a gente tem aqui uma questão que foi a cassação do Deltan, uma cassação fora da lei porque ela estende a previsão da lei, quando você não pode aplicar uma penalidade estendendo. Você tem que ficar adstrito ali. E foi extensiva pelo voto do próprio relator, que diferenciou sindicância e reclamação do PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Né? Se ele quisesse fazer essa confusão, ficasse quieto. Não ficou. Okay. Perdeu mané, não a mola. Aí o que sobraria para o Legislativo? O que sobraria para o Legislativo? Já que esse ato de mesa que o Lira convocou não tem o condão de desfazer essa decisão. Não tem. Um decreto legislativo ele não vai fazer. Não vai. Você tem uma coragem que não cabe. Aí o que sobra, senhores, são duas coisas. Primeiro, esses parlamentares processarem todos os ministros por abuso de autoridade, pela lei do abuso de autoridade. Porque eles estão aplicando uma condenação sem a base legal, não é, que deve ser estrita. Ou, com base na lei do impeachment, artigo 8º, acho que é o inciso 5º, deixa eu confirmar aqui, para não falar bobagenzinha, é como os coleguinhas que a gente veio por aí comentando nos outros canais, o artigo 8º, no inciso 7º, né, no número 7 do artigo 8º, ele fala que o ministro, e são ministros, os ministros do TSE, eles cometem crime de responsabilidade, podem ser penalizados com impeachment quando eles permitem, né, a infração de lei federal de ordem pública. Bom, então nós temos aqui, ou é crime de responsabilidade ou é crime de abuso de autoridade. Alguém vai levar isso adiante? Aí você vai me falar, mas quem que vai julgar? É o STF? Tal, quem é que vai julgar? Alguém vai condenar o pessoal por abuso de autoridade? Ok, não condena. Aí você aumenta o escopo do crime de responsabilidade. Agora são 15 horas e 01 minutos. Pavinato, querido, era um outro ponto que é super importante aqui, em toda essa nossa conversa aqui, pessoal, que a gente tem que deixar muito claro, que no Legislativo brasileiro está afrouxado. É frouxo. Porque esses rompantes da legislação, essas interpretações além da legislação, que por acaso sempre pegam um lado da lei, um lado do espectro político brasileiro, só podem ser combatidos pelo Legislativo brasileiro, se ele tivesse coragem de o fazer. Senado Federal, seja através da CPI de abuso de autoridade que seja instaurada e que se chame os ministros, seja do TSE, seja até do STF, para depor e explicar determinados atos, aí sim o Legislativo chamando a si a responsabilidade, ou através desse processo que o Pavinato falou, que os parlamentares poderiam, então, enquadrar o pessoal do TSE aí. Mas eu não vejo, Pavinato, coragem. Eu vejo muito deputado e até senadores de TikTok, de YouTube, de corte de internet, que fala bonito aqui, que sai na foto na hora da entrevista, fica do lado, mas nas ações, de fato, não tem coragem. Seja porque, ora, tem medo de enfrentar o judiciário ou alguns membros do judiciário por ter ou não rabo preso no processo, essa expressão rabo preso é por minha conta, ou por incompetência.
por inércia. Mas o que eu acho é que não vai acontecer. O Lira fez esse procedimento de mesa mais para inglês ver do que qualquer outra coisa. No final, não vai acabar dando em nada. Na minha interpretação, dentro do jogo político, aí tem muita coisa. A indicação do Lula, do próximo ministro do STF, está aí no meio. A gente teve o relator do TSE, que é amiguinho do Lula, já foi pego aqui ou ali conversando em pé de orelha com o presidente da República. E entregaram a cabeça do ex-procurador da Lava Jato, uma das peças mais fundamentais na prisão do presidente Lula, de bandeja para o presidente da República. Um ato de vingança. É isso que eu acho que aconteceu. Vingança. Olha, só olha que é um ato de vingança. Olha que coisa absurda. Como a decisão do TSE tem aplicação imediata, ele já perde, não pode mais estar, aí o Arthur Lira diz assim, só quem pode caçar somos nós. Ah, é? Como é que a gente vai resolver essa nebulosidade? Bom, porque a aplicação tem outra coisa, professor já Marcelo. Tem um deputado assumindo e vem uma pergunta de cálculo de poder. Se o Podemos não tivesse... Se o Podemos não pode? Se o Podemos tivesse a certeza de que os votos iriam para o Podemos, por causa daquela cláusula de desempenho que não existia antes, dificilmente o Podemos apoiaria um ato como este do TSE. Não apoiaria um ato como esse do TSE, porque pro Podemos não teria problema nenhum. Entraria outro do Podemos. Mas de menor expressão. Eu acho que o PL não acha um deputado a mais? Por exemplo, que eu falei. Agora o Podemos pode contra... Eu não sei, eu não gosto de fazer conjectura. Porque não está com ele, entendeu? Eu não julgo com conjectura. Independentemente de ser um cara de menor expressão, aí é um segredo fundamental. O cara tem menor expressão, mas ele responde... São 15 horas e 4 minutos e a gente discute aqui. Repita. Né? 15 horas e 5 minutos agora. Virou um minuto. Virou um minuto. A gente discute aqui, né, essa questão dos parlamentares de direita terem se prontificado a fazerem tudo o que está ao seu alcance, mas não disseram mas nada. Não fizeram nada. Né? A gente falou aqui do decreto-lei, a gente falou do ato de mesa do Lira, a gente falou... É que é assim, professor, quando eu falo horário, a gente retoma no rádio. Então eu tenho que reestabelecer o debate, sabe? Realocá-los de volta. Porque se a gente volta com tudo assim, sabe? Volta com tudo, pá! Se a gente vota com tudo, as pessoas, né, elas não compreendem. E a tua explicação é mais do que explicação, é justificativa. Né? Então a gente situa, né, o debate para esta volta do break para as nossas filiadas que estão aí levando a nossa mensagem no meio do seu rádio. Né? Da mesma maneira que nós estamos levando no meio do seu rádio, né, esta notícia do TSE, né, que... Né, foi numa sessão presencial, né, não foi pelo meio do rádio do Deltan que ele ficou sabendo disso. Foi na sessão ali presencial. Mas o fato é que o que eles podem fazer, no meu ponto de vista, só sobra, sobra, não de sobra, né, que são palavras diferentes, ou você apostar no abuso de autoridade, ou você apostar num crime de responsabilidade, uma vez partindo do pressuposto de que a linha Q ela delimita 4 hipóteses, você criou uma quinta e uma sexta. Ou seja, que você pede aposentadoria voluntária ou se exonera no curso de procedimento que pode gerar o processo administrativo. Disso tudo, Pavinato, só tem era a palavra era minha. Então vamos lá, volta, vamos lá. Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Você colocou essas questões, mas tem uma que antecede isso. O cálculo político. Por que eu trouxe a questão do Podemos, que antes poderia... Mas o professor esqueceu que eu estou aqui no exercício da hipótese de que nós somos um Estado de Direito. Mas é que está o detalhe. Independentemente disso, o cálculo político está posto na Câmara. Porque são duas coisas. O Podemos perde a sua peça no mandato, como o Renato falou, perde. Então o Podemos vai querer trabalhar até o final para não perder. Mas se porventura o Podemos tivesse essa peça do seu partido, independentemente dele ser de menor expressão, porque quando a gente olha dentro da Câmara,
ter boa expressão é espetacular, só tem um detalhe. Para o partido, é melhor ter alguém que seja leal e siga as determinações do partido do que um cara que é independente. Então, ter menor ou menor expressão no cálculo de poder é irrelevante para o partido. O professor, só um complemento. Só que como vai pegar é o PL... Desse cálculo, então, a presidente nacional do partido, a deputada Renata Abreu, já tinha se posicionado lá atrás, quando foi feita a decisão, de que levaria às últimas consequências essa injustiça, do meu ponto de vista, que foi feita com Deltan por ser um parlamentar mais votado do Paraná, por ser uma pessoa proeminente dentro do Exato. Então, acho que esse cálculo político é importante. E esse é o ponto. Agora, qual é a última consequência? Esta é a pergunta. Que última consequência é essa? Porque não pode ser uma tuitada, meus amores. É um discurso. Tem uma pode última ser consequência que é colocar a esquerda numa sinuca de bico. Um discurso também. A última consequência é colocar o PT, o PSOL, os partidos de esquerda numa situação bem incômoda, que é incluir na PEC da anistia um perdão ao Deltan neste caso. Por quê? Porque a PEC da anistia, que é a PEC da pouca vergonha, é apoiada por direita, esquerda, centrão. Se você pegar lá os 180 deputados que assinam esse projeto, tem deputados do PL, tem deputados do PSOL, assinando juntos. É a única pauta que une direita e esquerda, é para favorecer partido político. E aí quando você inclui nessa PEC algum jeito de salvar o Deltan Dallagnol, aí a gente vai ver como é que vai ficar a esquerda nesse cenário. Eles vão apoiar para ter os benefícios em prol dos seus partidos e, em troca disso, retornar o Deltan pro jogo. Ou eles vão agora... Não, nós não queremos colocar o Deltan de novo no play e aí a gente vai perder de perdoar as nossas dívidas com a justiça eleitoral. Partidos do PSOL, do PT e de muitos outros. Só me belíssima questão. Aliás... Porque esta PEC da anistia é uma vergonha. Eu ia falar isso. Por que o TSE não faz nada? É só o Deltan mesmo que incomoda. Antes de você, Renato, só para o povo prestar atenção, pessoal, a única forma de você unir PSOL, PL, não é pelo bem do país, não é por uma pauta de reforma tributária, de reforma... Não. É para salvar o próprio rabo dos partidos políticos, o rabo aquele que balança lá. É isso, é o único jeito de unir todo mundo. Olha que situação que nós estamos vivendo no Brasil. Vai, Renato. Não, eu só queria lembrar aqui de uma questão de técnica legislativa, Kobayashi. Que é o destaque. Faz muito sentido o que você está dizendo, só que tem um risco nessa conversa. É um mote excelente para alguém ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, dizer que a PEC é inconstitucional ou que até o texto aprovado é inconstitucional sob o crivo do controle de constitucionalidade e suspender a própria PEC e suspender o próprio texto, dizendo, olha, ousou-se aí da pessoalidade para se fazer uma emenda à Constituição. Mas sabe quem que ajuiza? Eu não correria, se eu fosse deputado, eu não ia correr esse risco. Mas sabe quem ajuiza a ação de inconstitucionalidade? Partidos políticos, geralmente. E qual é o partido político que vai querer suspender? Se está todo mundo interessado na PEC. Alguém vai... E aí? Não, partido político. E essa conta? Órgão de classe, as entidades com representação, por exemplo, a OAB. E quem é que tem coragem